Vamos falar um pouquinho sobre depressão, mas um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ouvir por aí. Hoje eu quero falar para vocês o que a gente não deve, em hipótese alguma, falar para uma pessoa que passa por uma depressão, que está num quadro depressivo. Por que isso? A gente sabe que quanto mais a gente fala coisas inadequadas para uma pessoa que se encontra num quadro depressivo, isso pode interferir de forma significativa. Essa pessoa, por exemplo, ela pode se sentir atacada, ela pode se sentir profundamente magoada e isso não contribui em nada nesse processo depressivo. A gente sabe também que a depressão ela é um quadro de mudança de humor. Mudança de humor essa que é diferente do que seria felicidade e tristeza. É como se nós tivéssemos uma linha e as nossas oscilações de humor, elas transitam entre o alto e o baixo. Quando a gente tem um quadro depressivo, a partir de um gatilho apresentado pela vida, de uma predisposição, ou até mesmo um quadro que veio se desenvolvendo devido a um acontecimento, nós temos uma queda brusca a partir desse gatilho e essa pessoa permanece pelo menos por 2 semanas lá embaixo. É assim que a gente consegue, entre outras características, né, identificar um quadro depressivo, tá certo? Então não é qualquer tristeza que você pode classificar como sendo depressão. Essa depressão, ela é diferente porque existe uma falta de energia física e mental nesse indivíduo. Então, esse nível de sensibilidade, ele é reduzido, por exemplo, no prazer, né? Algumas pessoas têm um aumento da sensibilidade ao sofrimento, à dor, tanto física quanto mental. E a partir desses gatilhos, a gente percebe que intensifica, sim, esses sintomas. Então, de forma alguma, a gente não pode julgar, porque isso, né, você acaba tendo o aprofundamento desse quadro e essas oscilações, elas ocorrem de forma diferente para cada pessoa, para cada indivíduo. A pessoa costuma falar, por exemplo, que ela se sente fadigada, né, com essa queda da energia física, ela sente cansaço e no aspecto, né, de diminuição dessa energia mental, tem a redução dessa concentração, a velocidade de raciocínio, a criatividade e a pessoa ela demora muito para fazer associações que antes talvez ela fazia com um pouco mais de tranquilidade. A gente fala também da diminuição da sensibilidade porque a pessoa ela acaba deixando de ter prazeres. Então, às vezes, ela via aquela vida colorida, um mundo bonito, e ela começa a ver tudo em preto e branco, nada tem mais graça para ela se sente apática, tudo fica escuro. Então, também é uma característica de um quadro depressivo. E o aumento da sensibilidade da dor. Geralmente as pessoas começam a ficar mais ansiosas, mais angustiadas e tendem a sentir mais dor, né? Não só física como mental. Quando a gente fala que essa principal diminuição de energia e a sensibilidade do prazer, ela é uma das características principais para identificar um quadro depressivo. É a famosa falta de gosto pelas coisas, né? E a depressão, como ela se mantém assim, ela vira um ciclo vicioso, né? A gente fala um ciclo vicioso da depressão. Por quê? Muitas coisas precisam ser faladas ainda, mas nesse momento a gente vai dar esse foco para o que a gente não deve falar para uma pessoa depressiva, né? E quais são as frases, né, que a gente já ouviu falar, às vezes você também já ouviu falar ou fala, e a gente tem que tomar muito cuidado. Você tem que se esforçar mais para melhorar. É a famosa frase. Como a gente sabe, mais de 300 milhões de pessoas no mundo passam por esse quadro depressivo, uma em cada 15. O número de suicídios, de quadros ansiosos é muito grande. Então, julgar isso como sendo algo insignificante é complicadíssimo. Né? A pessoa sente falta de energia mental e física, ela se sente pesada, ela não consegue fazer o que ela costumava fazer antes, e ela faz com muito esforço. E às vezes você está de fora e acha que esse esforço é mínimo, e para ela aquele esforço é absurdo, é gigantesco. E quando você faz esse movimento, quando você fala isso, você acaba estabelecendo uma culpa muito grande, você instaura ali, né, uma culpa, e a própria depressão já faz isso. Quem dirá uma fala externa de uma pessoa que na verdade era para estar incentivando, apoiando. A depressão, ela é a maior causa de incapacidade para o trabalho, por exemplo. E ela pode gerar essa culpa e a pessoa ela vai se sentindo mal.
E por isso que a gente fala de um ciclo vicioso. A gente tem que tomar cuidado quando a gente tira a significância, né, dessa doença, a potência, né, o que ela pode alcançar com isso. E a pessoa, ela precisa de uma estratégia para conseguir se recuperar, né? Estabelecer, voltar para o convívio, ter as suas ações sociais. E essa estratégia, ela precisa ser adequada para essa recuperação e para cada pessoa. Eu dou um exemplo aqui que eu costumo falar para as pessoas. Se você, por exemplo, está caminhando, quebra um pé, uma perna, um braço, vamos colocar como se fosse o pé. Você vai precisar pelo menos passar por cirurgia. Tem pessoas que precisam colocar gesso. Você precisa ficar um tempo em repouso. Depois que você tira tudo isso, você precisa fazer fisioterapia para fortalecer. E gradativamente você volta a caminhar, para depois voltar, por exemplo, às atividades físicas. Como que eu posso virar para uma pessoa que acabou de quebrar o pé e falar, sai correndo? Fica inviável. E por que quando a gente fala da depressão, a pessoa depressiva, vai, melhora logo, não é nada, é coisa da sua cabeça. Então, a gente precisa ter um pouco mais de conhecimento para não julgar. Cada tipo de doença precisa de uma recuperação diferente. A depressão, ela não é diferente. A pessoa precisa desse processo, ela precisa ter paciência, porque existem cuidados necessários, cuidados essenciais. Outra frase que a gente escuta as pessoas falarem bastante. Você tem que pensar positivo, olha o lado bom da vida, né? Como se a pessoa não estivesse olhando. E a gente fala que é importante cultivar emoções positivas, desvincular esses pensamentos negativos, né, como sendo saudável. Mas um quadro depressivo, isso não é possível. A pessoa ela não consegue fazer isso, porque ela já está tentando, já está tentando há muito tempo, né? Mesmo as pessoas dizendo que não, você tem que tentar mais. E ela não consegue. E se a gente fala de uma forma muito simplista, por exemplo, a gente tira o peso dessa dificuldade, né? Do que é um quadro depressivo e a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a depressão ela é uma doença médica, ela é física, ela é cerebral, ela é psicológica, então ela envolve vários aspectos, né, para tentar tornar um pouco mais real. Outra frase que as pessoas falam muito é: você não parece deprimido, né? Algo como se fosse, por exemplo, mentira, não fosse real. Isso é péssimo para a pessoa que escuta, porque na maioria das vezes as pessoas elas estão fazendo um esforço absurdo. E aí, de repente, para não transparecer, né? Isso, ela se esforça, e naquele momento ela apresenta um pouquinho melhor, né? Parece que ela não está. E aí a pessoa fala, tá vendo? Ó, se tivesse depressão, você acha que ia estar um pouquinho assim? Você acha que ia ter levantado agora? E não é assim que funciona. A gente tem que entender que são momentos e momentos. A pessoa, ela não vai ficar mal o dia inteiro ao longo do dia. Pode ser que tenha pessoas que fiquem, mas a pessoa ela vai ter variações no humor ao longo do dia. Isso é esperado num quadro depressivo. Então, ela tem vergonha de falar sobre a depressão. Ela tem medo por estar se sentindo assim. Ela não quer falar com todo mundo, ela não quer que as pessoas saibam, ela quer discrição. Tem pessoas que falam, tem pessoas que não têm problema quanto a isso, mas a gente precisa respeitar esse espaço, esse momento. E tomar cuidado porque essa fala ela faz o quê? Ela invalida, né, o sofrimento do outro. E aí a gente tem que lembrar pelo respeito, pela empatia, porque a dor do outro só o outro sabe. A gente não pode qualificar, a gente não pode comparar, porque isso seria um crime, isso é uma violência. A dor do outro é do outro e precisa ser respeitada. Nenhuma dor é menor que a outra. Entendeu? Que vocês levem isso para a vida e toda vez que presenciar alguém em sofrimento, consiga colocar isso em prática. Porque se a pessoa ela tentar se expressar, tenta ouvir, sem julgamento, você às vezes não precisa falar nada, só ouvir a pessoa. Outra frase também que as pessoas falam bastante: pense que poderia ser pior, né? Faz comparação com tragédias, você poderia ter perdido o emprego, você poderia estar enfrentando uma doença terminal, você poderia pensar na fome na África, né? E isso é um absurdo. É um absurdo porque a gente está comparando a dor do outro. E não é sobre o que acontece, né? Mas é como a gente faz com as coisas que acontecem. Então, não podemos falar isso, porque está errado falar para a pessoa que ela tem que pensar no que poderia ser pior, né? Antigamente a minha família, meus avós, meus pais falavam que não existia depressão, que depressão é falta de trabalhar, do que fazer, né? Se preencher. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque assim, a depressão sempre existiu,
Não tem essa história que não existia depressão, sempre existiu. Só que antes, né, há muito tempo atrás, talvez não existiam estudos, né, não tinha como quantificar e qualificar esse sofrimento. E aí as pessoas não conseguiam nomear, mas hoje, a partir de estudos, de pesquisa, de observação, a gente sabe que existe, que sempre existiu e que as pessoas precisam de ajuda. Porque, querendo ou não, se a gente fala isso, só aumenta o nível de culpa dessa pessoa, eleva a autocrítica dela, que já é imensa. Você acha que a pessoa não pode ficar deprimida, ela vai ficar mais deprimida ainda, ela vai piorar esse quadro depressivo. E a gente acaba invalidando novamente o sofrimento dessa pessoa, né? Falando essas coisas. Outra situação, né? Outra frase que as pessoas falam: ah, isso é coisa da sua cabeça. Tira isso da cabeça. Imagina, é bobeira. Não, isso não pode de forma alguma. De certa forma, é porque realmente, né? Se a gente for pensar, está na cabeça, porque são substâncias químicas, conexões que estão alteradas, mas passa uma mensagem que isso, por exemplo, é menos importante, não é? E que isso não é real. E a gente não pode fazer esse tipo de observação, porque vai parecer que é um fingimento, que a gente está fazendo um pouco caso. Outra frase importantíssima: você é egoísta, você só pensa em si mesmo. Né? E isso é um perigo, porque quando a pessoa ela cuida do outro, por exemplo, dos familiares, ela já está cansada, ela já está esgotada. A gente fala o enfrentamento de burnout, né? O esgotamento, e ela não consegue lidar com isso, né, com esse sofrimento. E não é nem responsabilidade dela, como eu disse, né, no começo do vídeo, ela não tem informações e suporte técnico para isso. Ela precisa, sim, buscar ajuda, auxílio, tanto familiar quanto a pessoa. Então, se a pessoa ela não consegue nem cuidar de si mesma naquele momento, quem dirá do outro? E o familiar também, ele não tem obrigação, ele tem que ter orientação, ele tem que ter acompanhamento, às vezes até tomar a medicação para conseguir lidar com esses níveis de ansiedade, né? Pessoas que cuidam de idosos, pessoas que têm transtorno mental, que a gente costuma falar, né, nesse vocabulário porque as pessoas entendem, né, mais senso comum. Isso desgasta muito os cuidadores e os familiares. Então, sim, as pessoas precisam buscar atendimento, precisa buscar orientação, e porque esse sofrimento é muito grande, né, e acaba atingindo a todos da família. E o que mais que a gente poderia pensar, né? Que o tratamento, ele é composto por várias modalidades, não é só uma. A medicamentosa é apenas uma delas, a terapêutica também. E nenhuma trabalha separada da outra, elas trabalham em conjunto, porque é isso que vai possibilitar esse tratamento, esse acompanhamento e essa melhora para o paciente. A gente fala que tem a terapia ocupacional, né, que ajuda nessas tarefas diárias. Atividades físicas em geral, então às vezes você gosta de lutar, de dançar, de nadar, de correr, gosta de ir para academia. Artes em geral, trabalhos manuais ajuda bastante nesse processo de recuperação. A yoga, meditação e mais inúmeras atividades que a gente encontra disponível, né? Agora, principalmente nesse momento que a gente está isolado socialmente, a gente pode tentar fazer na medida do possível aquilo que tiver acesso em casa e aos poucos na medida do possível. E agora falando de como que a gente pode ajudar, né? Porque eu só falei como que a gente pode intensificar o quadro e aí as pessoas vão achar que eu tô falando só possibilidades negativas. Vamos falar agora como que a gente pode ajudar. Será que, se a gente falar, seja forte, isso vai passar, é só uma fase. Me avisa se você precisar de alguma coisa, tá? Me liga. Você tem que dar a volta por cima. Será que isso ajuda mesmo? Será que é dessa maneira que a gente vai conseguir auxiliar aquele paciente? Então, a primeira coisa que a gente precisa para ajudar alguém é se informar. A gente precisa de conhecimento sobre o assunto, né? Não é ser um especialista, mas a gente tem que ler sobre, ver reportagem, ver vídeos aqui na internet, que a gente sabe que tem bastante vídeo disponível, explicando, igual eu venho fazendo aqui, para auxiliar esse paciente e oferecer a ajuda que possa funcionar para ele, porque de nada adianta você oferecer uma ajuda que não cabe, que não encaixa na realidade, na vida, no perfil daquele paciente. A gente precisa também fazer o quê? Ouvir sem julgamentos. A autocrítica desse paciente já é muito intensa. Se você começar a criticar, o que acontece? Ele pode não conseguir fazer aquilo, né? Porque assim,
você tem que ajudar, mas sem tentar resolver. Você também não pode ser crítico. Ah, eu tô ajudando, eu tenho que resolver, você tem que entender o tempo de cada processo, porque o simples às vezes para você é muito complexo para o outro. Então você tem que ir com calma, ter bastante paciência. Outra coisa, entender o tratamento. Para a gente saber quanto tempo dura, por exemplo, o processo medicamentoso, o quadro depressivo que essa pessoa está enfrentando, o efeito das medicações, como que funciona a terapia, conversar com o terapeuta ou você mesmo fazer terapia, os efeitos colaterais das medicações, que a medicação pode dar sono também ou pode causar agitação, né? Aumento ou diminuição, né, do apetite, interferência na libido, e às vezes os casais começam a ter problemas porque eles não entendem que aquilo é do processo da depressão, que é medicamentoso, então precisa ser orientado. Quando você conhece, quando você se informa de todo esse processo, fica muito mais fácil associar, sinalizar, entender qual que é o momento de ajudar, qual que é o momento de você permanecer em silêncio. Outra coisa é, ajude ativamente, né? Se você falar assim, me liga se você precisar de algo, a pessoa ela não vai ligar. Primeiro, ela tem vergonha. Às vezes ela não tem energia para fazer isso. A interação social, ela fica diminuída num quadro depressivo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você está achando que você está oferecendo uma ajuda, mas aquilo está assim, né? Ficou solto aí, a pessoa ela não vai colocar isso em prática. Não estou falando todas, mas a maioria. Faça pequenas tarefas no dia para essa pessoa. Lave uma louça, busque as crianças na escola, ajude com a organização, faça uma comida ali, porque às vezes a pessoa fica sem comer. Não é que você vai fazer tudo para a pessoa, não é que você vai ser uma muleta, mas inicialmente para ela conseguir cumprir com esse tratamento, com esse processo, é importante sim conseguir ter essa ajuda. Outro passo, que é importantíssimo, a pessoa é diferente, né? Cada um é diferente no processo depressivo, o tratamento, a melhora, a disposição de energia, não compare, principalmente medicamentoso. Ah, é porque eu tô passando por um processo depressivo, tô fazendo tratamento, tô tomando medicação, mas não tá fazendo efeito. Aí eu vi que minha vizinha, que a minha mãe tomou um remédio, tá se sentindo muito bem. Eu vou trocar, vou tomar por conta própria, não consultei meu médico. Entenda, é importante consultar um profissional especializado, um psiquiatra, que ele vai orientar sobre as medicações, como deve ser feito, os sintomas, para que ele possa te auxiliar nesse caminho, assim como as orientações comportamentais, né, dentro do processo psicológico, certo? Outra coisa que a gente deve fazer, evitar a culpa, né? A falta de energia, ela faz com que a gente execute menos aquelas tarefas que a gente executava diariamente e as pessoas acabam não vendo mais coisas positivas, né? Então você acaba deixando de elogiar. Ah, é porque agora, olha, só fica deitada, não faz nada, né? E a gente precisa reforçar pequenas coisas, porque senão a pessoa ela vai se sentindo cada vez mais incapaz, ela vai se sentindo impotente e na verdade a gente precisa reforçar aquilo que a pessoa conquista, as pequenas conquistas diárias. Então a gente precisa fazer o quê? Oferecer esperança. Não caia nessa ideia de, por exemplo, a pessoa se sente assim, deixa assim. Não, a gente precisa oferecer esperança, falar assim, olha, é difícil mesmo, mas a gente está caminhando para uma solução. Não deixa se abater assim, né? Tomar conta, ficar desanimada. Não, daqui a pouco você vai começar a ver uma melhora assim. Você está fazendo o tratamento certinho, você vai se sentir melhor. E procure ajuda. Em nenhum momento deixe de procurar ajuda. A gente sabe que tem inúmeros lugares que oferecem serviço, além das clínicas psicológicas, a gente tem as clínicas, escolas, as faculdades, né, que oferecem atendimento ao público, a gente tem instituições, a gente tem o atendimento, os CAPs, né, o ambulatório de saúde mental. Então, todo esse processo, né, saúde, a gente consegue sim receber as informações, as orientações para ser encaminhado e receber tanto atendimento psicológico quanto medicamentoso. Não se sinta envergonhado, porque querendo ou não, às vezes, né, esse quadro depressivo, ele dura mais do que o esperado. E aí o cuidador ele vai se sentir cansado também, o paciente, então precisa desse suporte, a gente deve buscar ajuda, a gente tem que falar mais sobre depressão, a gente tem que falar sim sobre suicídio, não é deixando de falar que a gente vai evitar, a gente precisa mostrar para as pessoas que existe cura, que existe tratamento e todo mundo merece ajuda, tá?
nada de vergonha, vamos buscar ajuda, assista os outros vídeos aqui, se inscreva aqui no canal para que você seja atualizado sobre essas notícias e essas matérias sobre saúde, tá bom?